Oi, eu sou a Natália Trois, nutricionista. Hoje eu tô aqui com a doutora Natália Rezende, otorrino, maravilhosa. Eu ia chamar o nosso programa de hoje de receitas para gostar de sentir cheiros. Mas assim, achei que ia ficar muito esquisito. Mas eu vou explicar depois que a doutora se apresentar por que desse convite e porque assim que eu sou muito fã do trabalho dela e como o trabalho dela me ajuda como nutricionista. Que é uma das coisas que quando eu falo com as mães, todo mundo fala assim, nossa. Então, doutora, se apresenta, por favor, lá para as nossas câmeras. Prazer, pessoal. Eu sou a doutora Natália Rezende, eu sou o otorrino, que otorrinolaringologista ninguém merece, né? Eu sou especialista em atendimento de adultos e crianças, mas hoje eu acabo atendendo mais crianças, né? A gente vai conversar mais sobre isso aqui, porque eu sou focada em um tratamento de rinite, de alergia. E apesar de ser uma doença da família toda, os pais levam as crianças, mas não querem, muitas vezes não lembram de se tratar, né? Mas é muito importante. É muito importante. E assim, antes da gente começar, por que você escolheu essa especialidade, né? Porque você fez medicina e depois você foi estudar, você fez mestrado, tudo, doutorado. É doutora com doutorado, gente. Doutora. Por que você escolheu essa área? Da rinite ou da otorrino? Da otorrino, assim. Porque não é um órgão, né, gente? Não é uma área, assim, sei lá, bacana. Tão óbvia, bonita, né? Nem tão óbvia, né? Não, é linda sim. Não vem, não. Não. Mas a gente tem pouco contato mesmo com a otorrino durante a faculdade de medicina em si, né? Dentro das outras grandes áreas, pediatria, ginecologia, ortopedia, a gente tem bem menos contato com a otorrino. Mas quando eu passei no estágio, uma das coisas que me despertou foi porque todas as minhas amigas odiaram. Daí eu gostei. Entendi. E aí isso já me levantou, né, uma bandeira. Eu já tinha optado por área cirúrgica e otorrino é uma área mista, né? Entendi. Que a gente consegue operar, fazer consultório. Então eu também gosto disso. Eu pensei em bastante tempo em fazer ginecologia e obstetrícia, porque também é uma área clínico-cirúrgica, né? Eu gosto bastante, mas eu decidi por otorrino porque é uma área que a gente tem tratamentos objetivos e eficazes que mudam a vida do paciente. São cirurgias mais curtas, né? E eu percebi que eu não gostava também de passar horas operando. No centro cirúrgico. E também porque consigo atender desde bebezinho, né? 0 dias de vida, até idosos. Então é uma área que eu gosto muito, diferente da ginecologia, que daí foca mais na saúde da mulher, né? E se a gente for pensar, né? É por onde também tudo começa, né? Porque, gente, se a gente não respira bem, o oxigênio é o que faz o corpo Com certeza. funcionar. Com certeza. Vou fazer uma salada de pote. E uma das questões, quando eu atendo aqui e tal, e da gente se conhecer, da gente se aproximar, foi a questão que as pessoas não... Eu atendo, né, ainda, mas muita criança atípica e muita criança também que é respiradora, como é que fala? Bucal, né? Oral. E aí, depois que teve a pandemia, eu senti que assim, gente, não é que todo mundo virou seletivo, né? É que a gente já estuda mais sobre a seletividade, obviamente, mas a gente começou a perceber que essas crianças, que às vezes, né, que é o meu público maior, criança, adolescente e tal, com dificuldade respiratória, comia mal. Qual que é a relação, assim? Toda, né? Qual que seria a relação, né, entre o seu trabalho e o meu? E por que isso? A gente não respira bem, a gente tem rinite e aí não consegue comer. Tem primeiro a questão de sentir o cheiro, né? Nosso paladar está totalmente ligado ao nosso olfato. Na verdade, gente, o gosto dos alimentos, ele vem do cheiro. A gente, na nossa língua propriamente dita, a gente sente amargo, azedo, salgado e doce, só. Então, pra gente saber se uma mousse é de maracujá ou de limão, a gente precisa do nariz. Pra gente saber se a gente tá comendo, né, uma farofa de bacon ou de ovo, a gente precisa do nariz. Porque a língua só vai entender que é uma coisa crocante e salgada, mas ela não vai entender que aquilo ali é algo específico, né? Então já começa por aí. Pessoas que não respiram bem, que têm obstrução nasal, que têm rinite, sinusite,
ou durante um resfriado, né, que é como a gente simula aí uma pessoa que tem rinite, né, a gente fica totalmente entupido, congestionado, e isso é muito importante, né, o sentido do olfato, ele tá muitas vezes ligado com prazer, né, com uma área do sistema nervoso central que tem a ver com memórias, com felicidade. É porque a gente lembra, quando a gente lembra de comida, por exemplo, a gente lembra muito mais, né, assim, mas eu tenho mais memória do cheiro do que até do gosto. Do que do gosto, exatamente. Porque às vezes o cheiro da comida tá lá. É que eu sou a louca do coentro, tá, gente? Eu sou a louca dos temperos. Eu gosto também. Ah, você gosta? Gosto. Então, aí quando parece que a gente sente o cheiro, já dá vontade de comer, né? E aí você fica com isso na memória. E às vezes a comida tá lá linda, maravilhosa, mas sem cheiro nenhum. É comida sem fotográfica. Gosto nenhum também, comida fotográfica. E pacientes, além disso, né, da rinite, pacientes que muitas vezes têm essa respiração oral, como você falou, bucal, é porque tem a carne esponjosa, que é a adenoide lá no fundo do nariz, ou amígdalas muito grandes. Era isso que eu ia... E aí, você ia falar isso? Não, eu ia chegar nesse ponto também, que às vezes a gente vê assim, mas a criança só mama, não consigo tirar a mamadeira, só quer líquido, não consegue comer crocante, não consegue morder. Também por causa disso, né? Com certeza. É porque algo daí muito relacionado. Você não consegue, a criança não consegue engolir, ou quando consegue engolir, é alguma coisa que ela gosta muito, assim, tal, mas ela não consegue, né, fazer todas as refeições porque fica incomodando ali, difícil de comer, né? Eu falo pros pais, pro seu filho, comer é chato, é difícil. Não é prazeroso. Não é prazeroso, né? Porque tem uma bola, 2 bolas, né, dentro da boca, que são as amígdalas, muitas vezes. A criança tem até aquela voz, né, que a gente brinca de batata quente, anasalada. E a adenoide que fica no fundo do nariz. Todos são tecidos naturais do nosso corpo, mas quando eles estão maior do que a gente pode comportar, eles causam problemas, né? E um dos problemas é esse, a dificuldade de alimentação. Então, muitas vezes é uma criança que odeia comer proteína, carne, coisas mais fibrosas, ou que simplesmente tem uma seletividade grande, sem estar relacionada muitas vezes com outras questões, né? De neurodivergência, e é só porque ela não consegue comer. E eu já vi também casos de pessoas, né, adultos com ATM, né? Também. Que aí a pessoa escuta o que tá mastigando. Exato. E aí, imagina, e aí fica, né, é paladar infantil, só gosta de coisas de criança, porque coisa de criança normalmente é mais mole, mais docinho, mais pastoso e tal. Mas é porque mastigar e escutar também deve ser muito ruim. É horrível, né? A ATM, que é a articulação temporomandibular, ela tá literalmente colada no nosso ouvido. Quando a gente tá examinando o ouvido do paciente, se ele fala, a gente vê a parede do ouvido se mexendo, né? Então, com certeza, problemas de articulação vão causar problemas de ouvido, né? Vários pacientes chegam pra mim, é dor de ouvido, né? Melhora, passa. Eu falo, calma, pode até ser que seja, mas eu acho que não é do ouvido. Que tem outra coisa aí. Porque muitos procuram, né, os otorrinos antes de procurar, às vezes, um outro especialista em ATM, porque incomoda o ouvido, né? Ou na alimentação, ou por dor. Ou fica zumbido, sentindo areia, né? Aquele barulho de areia também que incomoda. E agora você está especialista em imunologia. Sim. Conta como que, assim, a gente sabe, né? Eu sou nutricionista, a gente sabe que isso daqui é uma forma da gente, né, ter aí o sistema imunológico, comer verduras, frutas. Eu até me toquei, gente, acho que é o 6º programa que eu faço e eu nunca fiz nada com fruta, né? Que eu não sou muito de doce. Mas eu prometo que fazer. Enfim. Pronto, ideia para os próximos. Ideia para os próximos. Mas quando a gente quando é criança, a gente fala da janela imunológica, né? Até essa parte das alergias alimentares e tal. Mas isso vai muito além da alimentação, né? Essa parte da imunologia e todo esse tratamento. Então, assim, explica um pouquinho lá para as nossas mães. A Yara gostou desse assunto. É que a Yara também, ela espirra. Eu fui vizinha dela. Gente, acho que você tem uma rinite horrorosa. Pronto. Mas depois já que é meu contato. Depois, a gente também, já tá aqui. Isso, também atendo adulto. Não, ela não corta, não. Uma adenoide gigante.
Tá os dois aqui. Não, mas não é Meu isso. Deus. É pra deixar, Eu tenho ué. desvio, eu tenho desvio certo e tenho ATM também. Ah lá, pelo amor de Deus, gente. É todo mundo, vem pra mim. Nossa senhora. Tá vendo? Ai, Então, gente. Com certeza, daqui a pouco. nem, Calma, questão de tempo. nem questão de corta tempo. tudo, entendeu? Nem Então, corta tudo, não, exato. não precisa cortar Pra tudo. mostrar que é comum. É comum. Né? Na verdade, cerca de 30 a 40% pelos estudos da população pediátrica, né, das crianças e adolescentes, tem rinite alérgica. Então, é uma incidência imensa de pessoas que vão ser adultos alérgicos também, porque é uma doença crônica, né? Que fica, né? E que ficam muitas vezes sofrendo, e rinite é uma doença extremamente negligenciada. Né? É normal ter rinite. É a mesma coisa que falar assim, eu tenho rinite, eu tenho olho azul, eu tenho cabelo preto, cabelo loiro. Não, mas tudo bem, você tem rinite, mas você precisa, deve, merece tratar, né? São pessoas que não sentem bem o cheiro dos alimentos, o gosto dos alimentos, como a gente acabou de falar, tem dificuldade de alimentação, que tem dificuldade de sono, e isso é um grande pilar da imunidade, né, que a gente estava conversando. Então, Porque quem não dorme bem também fica doente mais fácil? com certeza, né? Com certeza. O sono é um dos grandes pilares, né, pra gente construir a nossa imunidade. Então, quem dorme mal, com certeza tem mais chance de ficar mais doente. Além do que a rinite em si, ela já deixa o ambiente nariz, ouvido, garganta mais inflamado. Então, é uma área muito mais desprotegida para encarar os vírus, né, e bactérias do ambiente. Então, também, pessoas alérgicas, além dos sintomas da alergia em si, ficam muito mais doentes do que as outras pessoas em geral, né? E a imunologia, ela trata só as alergias respiratórias ou ela trata outras alergias também? Trata outras, né? A doença alérgica, ela pode abranger Botar na geladeira. rinite, conjuntivite alérgica, que é a coceira dos olhos. Nossa! Que é meu marido muito ruim e grave, né? Uma doença também negligenciada, porque às vezes, é só coçar o olho é até gostoso, né? Assim, aquela coceira, né? Minha Os mãe tem oftalmos pavor podem quando me eu ouvir, vão odiar. É horrível, né? E faz muito mal pro olho, né? Ficar coçando o olho. Pode gerar problemas, assim, de perda de visão mesmo em crianças, adolescentes, o ato de esfregar muito os olhos. Então, a doença alérgica também engloba conjuntivite, asma, né? Bronquite, asma, dermatite, principalmente em juntas de cotovelo, Aí com a imunologia joelhos. também ajuda? A imunoterapia, ela trata Imunoterapia. a doença alérgica, né? Porque ela vai ensinar o corpo a não enxergar alguma coisa como um inimigo. Então, por exemplo, o ácaro da poeira, o bichinho que mora na poeira, que é o campeão aí Que é de o gerar campeão, né? E caspa de cachorro, gato, caspa né? de cachorro, né? Descamação do pelinho dos gatos, dos cachorros. Eu tenho uma paciente que faz imunoterapia para cavalo. E como ela descobriu, né? Não é só ter a alergia, mas isso faz parte da vida dela. Ela monta, ela faz equitação. Então ela descobriu na prática, Tadinha. né? Que ela ficava super mal. E hoje ela já tá finalizando o tratamento. Hoje ela beija, abraça, escova o cavalo Ai, que e tá ótima, né? Então a imunoterapia é isso, é você simular como se essa pessoa fosse um não alérgico. Porque diferente dos medicamentos, né, que vão tampar o sol com a peneira, eles são bons, são excelentes medicamentos hoje, antialérgico, spray. Só que eles vão simplesmente cobrir um buraco. Eles vão tampar o sintoma. Mas o que está evitando do sintoma não acontecer? Nada. Quando você para o medicamento, o sintoma normalmente volta. E aí fica aquele negócio de ter que estar em todo lugar, toda hora, se preocupando. Refém dos medicamentos refém, e leva ainda... bolsa para viajar, né? Não, quando a minha filha, né, super alérgica, não, agora ela já falou pra mim, mãe, agora eu tô de férias, agora eu preciso voltar. Falei assim, agora a gente vai Mais tirar. uma que vai vencer a rinite. Mais uma que vai vencer a rinite, porque graças a Deus não tem mais os girassóis aqui perto, né? Porque eu moro num bairro, gente, que tinha uma plantação de girassóis. E ela tem alergia a pólen, né? Tem. Acho que é... E pode ter, né? E assim, e aí... Nossa, quando a gente se mudou, ela teve edema de glote. Nossa, é super perigoso, né? Alergia. E outra coisa também que a gente descobriu na prática, foi dessa questão alérgica e tudo, foi ela dança, né? Aí um dia ela tava dançando na igreja, e no musical da igreja, e pediram pra ela trocar de camiseta. E foram pegar a camiseta no depósito. Quando essa menina botou a camiseta... Era o puro ácaro. E aí ela fez a coreografia, ela dançou, ela tudo.
Quando eu fui buscar, a Maria Luísa parecia um peixe-boi, assim. Ai, gente. Porque, né, a alergia, gente, é um negócio sério. Eu tenho uma alergia meio ridícula, tá? Mas as pessoas precisam levar a sério. Que é a alergia da reação química do limão com a Coca-Cola. Olha só. E Como eu que- descobri isso? Né? Na prática. Na da prática. pior forma. E da pior forma, que a primeira vez que eu fui tomar, aí, esse canal não é só pra criança, tá, gente? Então, assim, né, a gente tá falando pra adultos, tá? Eu fui tomar Coca-Cola com vodka e limão. Meu Deus. Uma Cuba Libre, né? Falava, né? Famosa. Famosa. E aí, meu Deus, eu fui parar no hospital. Meus pais, quando chegaram no hospital, eu tava na cadeira, assim, no hospital universitário. Eu fui beber tarde, então, tá, vocês valorizam também essa história. Que eu descobri tarde. Porque aí meu pai passou, assim, olhou, falou pra minha mãe, Graça, ela não tá aqui. E eu tava lá, e eu não tava conseguindo falar, eu tava tão deformada. Gente, olha que perigo. Que assim, que meus pais não me reconheceram. E a última vez que eu tive essa reação, ao longo dos anos eu sempre, né, Coca-Cola com gelo, não, só gelo e limão, gelo e limão. Eu falei assim, não, só gelo. E teve uma situação no ano passado, na formatura da minha filha, que eu tava lá, aí pedi Coca-Cola, aí ele falou, copo com gelo e limão. Eu falei assim, não, só gelo. E aí veio o copo com gelo e limão. Eu falei assim, você precisa trocar o copo, mas você precisa trocar o copo, porque eu tenho alergia a limão, não dá só pra tirar o limão. Obviamente, o garçom dessa daí, final de festa, Fresca. Inventou. e inventou. Deve ter enfiado o dedão no limão, tirou o limão, botou a Coca-Cola. Nossa. Eu saí foi o tempo de eu sair de lá, que era realmente final de festa. Quando eu comecei a ir pra casa, a Maria Luísa me olhou assim, nossa mãe, o que tá acontecendo com você? Eu cheguei no elevador, eu já tava toda transformada. Nossa, olha isso. Então, assim, a alergia é um negócio sério. E essas partes da alergia respiratória, isso que você falou, a gente não... vai convivendo, Vai toma um convivendo. antialérgico ali, vai tomar um antialérgico aqui, Sim. né? E acaba que às vezes a pessoa é muito alérgica à vida, né? O ar, e acaba que mascara essas outras alergias também, ou não? Sim, com certeza. E uma outra questão muito importante é que, na verdade, a maioria das pessoas que têm asma tem rinite, e o contrário também é verdadeiro. Muitas pessoas que têm rinite têm ou podem ter asma, e uma das portas de entrada para o pulmão aprender a ser reativo é o nariz não estar tratado. E asma mata, né? 5 a 6 pessoas no Brasil todos os dias. Nossa! É uma doença grave, né? E que as pessoas não sabem que tem relação com rinite, não dão valor, né? O adulto, muitas vezes, por ser uma criança, um adolescente que nunca se tratou da forma correta, pode... nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu, não tenho nada, só tenho rinite. A sua rinite pode, né, digamos, ser uma porta de entrada para o seu pulmão também aprender a fazer asma. E asma é uma doença que é muito limitante, perigosa. Então, assim... Que a pessoa fica incapacitada fisicamente também, né? Sim, com certeza, né? E é muito melhor, né, a gente tratar antes disso tudo evoluir, né? A imunoterapia, ela é em gotas, você pode fazer na sua casa, ela é segura, ela não dói, né? Em gotas? Em gotas. Antigamente não era, né? Antigamente era só injetável. Ai, gente. Tá vendo só? Viu? Essa Em gotas, não informação tem importante, não tem mais Não tem desculpa. A imunoterapia injetável é maravilhosa, é tão boa quanto a sublingual, mas aí a gente tem que praticar no consultório médico. A sublingual a gente pode entregar os frasquinhos com orientação para o paciente fazer em casa. Porque ela é mais segura, né, pela forma de aplicação. E aí tem o preparo, né? E aí tem o preparo que tem que ser feito com os profissionais que têm formação, né, em alergia, em rinite, asma, tá? Que são os pneumos, otorrinos, alergistas em geral. Então, é um tratamento bem interessante, apesar de já existir na medicina há mais de 100 anos, né? Começou com a injetável. Sim. É pouco conhecido. Mesmo no mundo da saúde, ele é pouco conhecido. Não é uma vacina. Ou é uma vacina? Ele é sim uma imunoterapia. Então, ele faz anticorpos, assim como uma vacina. Ele é sim uma vacina. Quando a gente toma uma vacina de meningite, por exemplo, a gente vai fazer anticorpos tipo G contra a bactéria da meningite. Quando a gente faz imunoterapia com extrato de ácaro, de pelo de cachorro, de pelo de cavalo, a gente vai fazer o anticorpo tipo G contra aquele agente, porque normalmente o alérgico faz o anticorpo tipo E,
Que é o que é o ruim no sentido do exagerado, do hiperreativo, né? Então a gente para de produzir o E e começa a produzir o G. Por isso que ela muda a história natural da doença alérgica. É o único tratamento que o paciente ia por um caminho e consegue ir por outro caminho. Entendi. Diferente dos medicamentos que vão melhorar o sintoma, ponto, acabou. Mas para alergia alimentar, Para alergia alimentar, não serve. não tem imunoterapia, infelizmente. O que tem são algumas dessensibilizações, hipossensibilizações, né? Que aí dá para fazer... Que dá para fazer com retirada, depois reintrodução, né? E aí os nutris junto com os alergistas, imunologistas normalmente manejam super bem, né? Mas normalmente quem tem alergia, quem tem rinite, tem outras alergias também, porque eu acho que às vezes também, principalmente hoje, né, que as mães já são mais informadas, que já tem muita informação, quando a criança começa com esse negócio de alérgico, parece que vira alérgico a tudo. Sim. É porque o alérgico, ele é um hiperreativo. Então, ele aprende a fazer uma hiperreação do leite, do ácaro, de um medicamento, né, de um ibuprofeno. É a pessoa que sabe reagir de formas diferentes. Às vezes ela vai ser só rinite, às vezes ela vai ter só dermatite, às vezes ela vai ter só alergia alimentar e às vezes ela vai ser a sortuda Vai ser que vai ter tudo. que vai ter tudo. E quando você engravidou, você ficou com medo da sua filha ser uma hiperalérgica? Ela é uma hiperalérgica? Não é, ela ainda ela é uma não fofa. né? Eu sou suspeita. Mas, assim, a minha família, a minha mãe tem rinite alérgica. Eu e a minha irmã, a gente se safou, a gente tem uma rinite bem mais leve. Apesar de ser uma doença super genética. O meu marido diz que fez imunoterapia quando ele era criança. Antes de te conhecer, obviamente. Falou que tinha super alergia, não tem mais nada, mas ninguém sabe me contar direito essa história. Entendi. E a Elo, na teoria, não tem, assim, uma chance tão grande, né? De acontecimentos que podem acontecer com o bebê, que é bronquite, bronquiolite, alergia alimentar, dermatite, ela não tem, graças a Deus. A rinite, normalmente, ela começa a ganhar força a partir de uns 3 aninhos, então, né, não quero que ela tenha, mas ainda não dá pra dizer. E nessa fase, assim, né, ela é bebê ainda, né? Ela tem vai fazer 1 e 8. Você tá amamentando? Você parou de amamentar? Eu desmamei semana passada. E o leite materno? Qual que é o papel do leite materno nessa parte imunológica, assim? Até respiratória, tudo tem a ver ou não? É mais na parte alimentar mesmo? Não, tem tudo a ver, né? O aleitamento materno, ele é incrível para tudo, inclusive para prevenção de alergias respiratórias, né? É um grande aliado na prevenção das alergias num geral. Então, ele é a pura imunidade, né? O puro ensinamento pro bebê. Mesmo que a mãe seja alérgica. Mesmo que a mãe seja alérgica. Principalmente se a mãe for alérgica, tem que amamentar. É importante, né, que ela seja orientada e que, se ela desejar, ela consiga fazer isso. E pode fazer imunoterapia na gestação, por Pode. exemplo? Pode? Pode. A gente não inicia a imunoterapia depois que a gestante engravidou, mas se ela já estava fazendo engravida no caminho, ela pode continuar. Pode continuar. Exatamente, porque o corpo dela já está acostumado. É algo extremamente seguro. Isso passa pro bebê depois na amamentação? Não. Ou não no leite não materno? passa, não passa. Não é que nem as vacinas, assim? Não, infelizmente a gente não tem uma proteção direta, né? O que a gente tem é uma consciência de que, se aqueles pais são alérgicos, né, precisando fazer imunoterapia, a gente tem que ficar de olho nos sintomas dessa criança, e 2, 3 aninhos ela já pode começar a fazer imunoterapia, se ela tiver indicação. Eu escolhi fazer essa salada de pote, eu não coloquei sal. Não sei se vocês, obviamente, não repararam, mas eu tô falando agora, porque eu gosto muito de usar tempero. E isso é uma das coisas, quando a gente trabalha até com criança seletiva, criança que, né, tem dificuldade de comer porque não consegue sentir cheiro. E uma das coisas que depois que eu te conheci também eu comecei a perguntar é se teve Covid. Aí, eu tive, mas ele não, porque a gente não testava muito, né, as crianças, ainda mais que quando elas eram muito pequenininhas. Mas eu percebo que quando eu pergunto isso, daí eu começo a introduzir esses temperos naturais, né, começo a falar assim, olha, busca, além do sal, começar, né, coloca com lemon pepper, que é um negócio bem aceito, a páprica, né? Começa a dar cor, sabor, cheiro verde, o alho, cebola, às vezes que é mais forte, aí você vai pro chimichurri, enfim. E aí as crianças começam a aceitar, né? Sim.
Porque aí começa a ter um estímulo, porque o sal, ele não... Você só põe sal, Sal é sal, né? né? Você só vai sentir ali na língua mesmo, como você falou. Você não vai ter esse Exatamente. estímulo olfativo, Não. você não vai ter esse cheiro e tal. E uma das coisas também que eu usei atum aqui, né? O atum, ele tem um cheiro mais forte. E aí, mas eu vou botar atum, o cheiro é muito ruim. Mas assim, gente, quando você coloca pimenta, né? Começa a temperar esse atum, ele fica mais agradável. E também Sim. você vai acostumando. Agora, diferente de você sempre usar o frango, né? Porque o frango, ainda mais esses frangos desfiados aí, que vem já Prontos. pronto, né? Ele não tem cheiro, né? Ele já não tem cor, já não tem cheiro, não tem nada. É. Então também não estimula nem o sim, nem o não, né? É. Nem a vontade, nem assim, falar, eu não quero comer porque o cheiro tá ruim. E isso é uma das coisas que eu acho legal a gente incentivar. Além de, obviamente, né? Às vezes quando vem pra mim, eu falo, gente, vai primeiro pra ela. Primeiro pra Vai mim. pra ela, porque eu não vou conseguir dar conta se você não olhar toda essa parte que eu falo aqui, né? A gente não olhar essa parte orgânica, não olhar o que tá acontecendo lá dentro, porque não é possível. Não adianta vir aqui fazer terapia alimentar, enfim, eu fazer estimulação olfativa e essa criança não tá sentindo o cheiro. E essa questão do Covid, realmente, tem uma relação, né? Tem. Porque às vezes, mas ele não teve, mas talvez ele tenha tido. Claro. E o Covid, na época, as pessoas relatavam muito essa questão olfativa, né? De perder Sim. a sensibilidade, de não sentir mais cheiro e tal. E às vezes a criança era muito pequena, Ela nem percebeu. ela nem percebeu. Não consegue relatar, né? Não consegue correlacionar, né, esse momento. Então, acho que é por isso que é muito, muito importante. Gente, é uma especialidade, assim, que eu, obviamente, nunca quis ser médica, né? Que eu nunca tive essa aptidão. Mas é uma especialidade que é muito legal, assim. Eu antes de te conhecer, eu não tinha esse olhar, assim. Eu tinha um olhar meio assim, tá, né? Otorrino, X, sei lá, otorrino, tirar cera, tá bom. ponta. Não tá escutando. Ou então, Só né, essa isso. questão trabalhar no hospital, amígdala e tal. Mas toda essa importância, toda essa relação, todo esse teu cuidado, esse teu olhar também. Porque, gente, a gente que não é médico, mas é da área da saúde, a gente precisa ter essa abertura, sabe? Claro. E a Natália, será que é mal do nome? Pode ser. A gente ser legal? Fazer o quê, né? E a doutora Natália sempre, desde o primeiro momento, assim, sempre foi super aberta e me mostrou realmente essa correlação muito, muito, muito importante. E eu acho que o programa de hoje é para vocês procurarem a doutora Natália. Quem é aqui de São José, região, a doutora Natália fala onde a gente pode te encontrar. Online também. Ah, Acabei online de fazer, também. vindo pra cá uma consulta online. Tem coisas que a consulta presencial é muito importante, né? Por exemplo, você vai tirar uma cera. Como você vai tirar uma cera? Não tem como não no tem online, como, né? Mas a rinite, a gente consegue, né? Porque o diagnóstico da doença alérgica é clínico. Uhum. Então, a gente consegue, sim, fazer uma boa consulta online. Uma boa anamnese. Uma boa anamnese. Se o paciente mora longe, ele pode fazer algum exame, né, na cidade dele, e aí me mostra, eu analiso esse resultado. Então, é uma modalidade também que veio para somar. Então, né? gente, aqui é Brasil e Estados Aqui Unidos. é nível Brasil, Brasil e entendeu? Estados Unidos. A gente já tá Isso. ali, porque já tô lá em Fort Lauderdale e Orlando. Tem pacientes chiques da Austrália, da Holanda, chiques. Que legal. E aí, Bem legal. então, online. Aí te chama no Instagram? Pode me chamar no Insta, que é @Natália Rezende Otorrino. Natália sem H, Rezende com Z. O meu também, gente, é Natália sem H. Que é o jeito certo. Desculpa as Natálias com H, mas o jeito certo. Todo mundo tá salvo Natália sem H? E aí a pessoa não te chama Natália com H? Com H. Por que vocês fazem isso, gente? Mas Volta. tudo bem. Mas que Natália fique Rezende, claro aqui o jeito certo, né? A origem do nome, Natália, lá da Rússia, Da Rússia, isso mesmo. não tem H. Não tem que H. fique claro. E Nem eu Y. atendo, nem Y, muito menos. Eu atendo lá no Instituto Gemari, com outras colegas, né? Eu sou otorrino, as Com a meninas doutora são Júlia, pediatras. que Com a já doutora teve aqui Júlia, também. maravilhosa. Falando de sono. Exatamente, a Ju é especialista em sono. E tô à disposição para ajudar vocês, quem precisar. Obrigada. Eu que agradeço o convite. E ela atende os meus, né, pequenos.
E nem tão pequenos agora, Nem tão né? pequenos. Nossa, os pequenos. Os pequenos. Pequenininhos. Gabriel, gigantesco. Gabriel. Gente, obrigada. Obrigada, doutora Natália. Eu que agradeço Esse foi o o convite. Receitas para Gostar de, com a doutora Natália Rezende.